Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a unidade do cliente. Nós vamos ver alguns conceitos, a descrição da técnica e logo mais no laboratório a gente se encontra para a execução de cada uma dessas técnicas que nós vamos discutir aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro para a gente conhecer o que vem a ser a unidade do cliente. A unidade do cliente, ela é tida por todos os itens que compõem o leito que esse paciente está inserido. Então, nós temos nessa composição a cama, os pontos de oxigênio, caso hajam, e aí atrelado a isso, caso hajam aparelhos de ventilação mecânica, bombas de infusão, monitores cardíacos, qualquer equipamento que esteja atrelado a esse leito, tá? Campainha, colchões, e aí entra também tanto o colchão do leito, quanto o colchão pneumático, quanto o colchão casca de ovo, a mesa de cabeceira, mesinha de refeição. Então, todos esses são itens que compõem a unidade do cliente. Por que é importante a gente conhecer isso? Todos os itens que compõem a unidade do cliente são de responsabilidade da equipe de enfermagem. Existe uma grande discussão sobre quem faz a higienização desses itens. Esses itens são de responsabilidade da equipe. Há algumas unidades hospitalares que dispõem de equipe exclusiva para a higiene desses materiais, que pode ser até o pessoal da equipe de limpeza, desde que ele receba treinamento para tal. Caso não haja essa equipe, essa responsabilidade é do auxiliar de enfermagem, e não havendo auxiliar na equipe, ela passa a ser de responsabilidade do técnico de enfermagem, ok? E aí a gente entra na questão do preparo, como a gente prepara esse leito e por que a gente prepara esse leito. Inicialmente, a gente prepara essa unidade do cliente para manutenção do conforto desse indivíduo. E aí a gente precisa levar em consideração na hora de preparar algumas questões, como por exemplo a idade desse paciente. Então, se é um RN, a gente vai fazer a utilização de berços. Se é um paciente idoso, a gente vai fazer a utilização de camas com uma altura que facilite que esse paciente sente. O mesmo a gente pode pensar para as pacientes puérperas num pós-parto de cirurgia cesariana, porque ela não tem condição, ela tem pouca mobilidade, tá? E aí a gente tem que levar em consideração também a gravidade da doença, o nível de atividade que esse paciente possui, o quanto que ele consegue se locomover e se movimentar sem ajuda, o sistema de ventilação, se está ou não acoplado a esse paciente, qual é o tipo de ventilação, se é só oxigênio, se é uma máscara, se é uma ventilação mecânica, e se há ruídos nesse ambiente. Deve haver uma preocupação da equipe com a diminuição desses ruídos. Existem estudos que apontam que ruídos e iluminação são os itens que mais prejudicam a evolução do paciente no período de internação. E quando você pergunta para um paciente que esteve internado por algum tempo, ele sempre se recorda das luzes que acendiam a todo momento para administrar medicamento, ele sempre se recorda dos barulhos da equipe de enfermagem no posto que fica ao lado, ou do barulho da porta que abre e fecha a todo momento. E a gente precisa se preocupar muito com essas questões. Nas unidades neonatais, por exemplo, os ruídos eles são determinantes para a evolução das crianças. Isso é resultado do estudo da tese da professora Cíntia, a professora de vocês. Então, acho que vocês podem até fazer uma leitura breve sobre esse material também, que é super interessante. Bom, com relação às camas, elas devem ser projetadas para manutenção do conforto, segurança e adaptabilidade desse paciente. Esse leito ele consiste numa cama firme, que tem uma estrutura metálica que pode ser rebaixada ou elevada horizontalmente, tá? É importante. Ela pode ser inclinada de modo a ajudar a expansão pulmonar, a fazer uma drenagem postural e outras intervenções. Então, essa cama pode ser movimentada em diversos ângulos.
A posição também deve ser ajustada por manivelas ou ainda até por controle remoto para aquelas camas mais modernas, né? Para as unidades de saúde que dispõem desse recurso. O leito ele deve estar a 65 até 70 centímetros do chão, tá? É a altura média das camas hospitalares. A cama contém rodas que deverão ser sempre travadas para manutenção de segurança do paciente. Ela deve ter grades laterais e cabeceiras removíveis para o atendimento de situações de emergência. Há camas que não vão ter essa grade lateral e as cabeceiras são fixas. Como é que a gente usa no nosso laboratório? Vocês vão conseguir observar isso. Esse tipo de cama é utilizado para pacientes de cuidados mínimos, pacientes de atenção ambulatorial, tá? O colchão ele deve estar firme e ele deve ser à prova d'água, por isso ele sempre é revestido de uma napa, de um tecido impermeável. E se possível ele deve ter uma espuma especial que é para evitar as úlceras por pressão. O que vem a ser essa espuma especial seria a densidade dessa espuma, tá? Porque ela não deve afundar completamente com o peso do paciente para evitar o atrito das camadas, que a gente vai ver isso lá na frente. A gente vai falar um pouco sobre essa questão das úlceras de pressão, tá? Esses são alguns dos tipos de cama. Como vocês podem observar, nós temos aqui, ó, as grades laterais, elas baixam e sobem. As cabeceiras dessa daqui, elas não são removíveis. Aqui nós já temos uma cama bem mais moderna, veja. Essa aqui já é uma cama hospitalar que possui sistema elétrico completo. Essa outra, ela consegue colocar o paciente numa posição sentado, tem sido muito utilizado agora com essa situação da Covid, né, nas UTIs, porque ela possibilita a movimentação do paciente para diversos ângulos, tá? Então, são só alguns modelos, existem outros, para que vocês possam estar conhecendo. E aí, falando sobre a limpeza dessa unidade do cliente. A limpeza ela pode ser realizada de duas formas. A primeira é a limpeza terminal e a segunda é a limpeza recorrente. Ou concorrente, como a gente vai encontrar na maioria das literaturas, tá? A limpeza concorrente. A limpeza concorrente, ela é aquela higiene que a gente faz diariamente na área hospitalar, com o objetivo e manutenção do asseio, reposições de material de consumo, como sabão, papel toalha, papel higiênico, saco de plástico de lixo. Essa limpeza, ela é comumente realizada pelas equipes de limpeza que estruturam o hospital, tá? Então, não é uma área em que a enfermagem consegue fazer muita interferência, apesar de que vocês vão observar que sempre que acaba o papel toalha no banheiro da enfermaria, eles vêm perguntar para a enfermeira como é que faz para repor os pacientes, tá? Então, para depois não dizer que a professora não avisou que isso fazia parte das atribuições do enfermeiro, vocês vão ter que responder essas questões por muitas vezes. Ainda sobre a limpeza concorrente, ela compõe a limpeza do piso, remoção de poeira, do mobiliário, do peitoril, limpeza completa do banheiro, né, do sanitário, limpeza de todo o mobiliário da unidade, a bancada, a mesa de cabeceira, que é realizada pela equipe da unidade ou pela equipe de higienização, como eu disse para vocês. Agora, quando a gente chega na parte da unidade do cliente, mesa de cabeceira, cama, equipamentos, essa responsabilidade é da equipe de enfermagem, podendo ser repassada à equipe de limpeza desde que devidamente treinada, tá? O material utilizado na limpeza concorrente é álcool 70, água e sabão, quando necessário, para a limpeza do chão e do banheiro também, panos de limpeza e luvas de procedimento, tá? Limpeza simples. Técnica para a realização dessa limpeza, nós temos iniciar sempre pela lavagem das mãos, item obrigatório, tá? Preparar todo o material antes de iniciar o procedimento, se dirigir ao quarto do paciente, explicar que esse procedimento vai ser realizado, calçar as luvas, avaliar as condições de limpeza do leito do paciente, embeber o pano de limpeza em álcool, limpar as laterais do leito com pano no sentido da cabeceira para os pés, isso é importante porque a gente usa
para toda a técnica de limpeza do menos contaminado para o mais contaminado, utilizando sempre o pano em sentido único, tá? E fazendo isso, modificando os lados, a gente vai fazer esse treinamento lá no laboratório. Limpar a cabeceira e os pés do leito, por último, trocar o pano embebido em álcool limpeza e limpar a mesa de cabeceira, iniciando pela parte interna e seguir para a parte externa, que é onde normalmente as mãos encostam mais, então tecnicamente essa seria a parte mais contaminada. Deixar a mesa de cabeceira sempre em ordem, desprezar o pano em hamper, se a gente estiver utilizando compressas cirúrgicas principalmente, desprezar as luvas, lavar as mãos e revisar o painel de gases se necessário, que no caso é oxigênio e CO2, tá? Se você ao limpar não fez nenhum movimento brusco que pudesse alterar volume e etc. Sobre a limpeza terminal, nós temos que essa é aquela limpeza em que a gente faz a desinfecção de todo o mobiliário, de toda a enfermaria, inclusive de paredes. As camas o colchão é virado, o estrado da cama precisa ser limpo, a parte inferior do estrado precisa ser limpa. Então, essa é uma limpeza que é feita após a alta do paciente, ou depois de uma transferência em situações de óbito, ou para aqueles pacientes de longa permanência, né? Pacientes internados por longos períodos, meses e até anos, a gente precisa determinar um período limite para a realização da limpeza terminal nesse leito, que pode ser a cada 15 dias, tá bom? A técnica. Deve-se executar a técnica sempre com movimentos firmes, longos e em uma só direção. Seguir os princípios, né? Do mais limpo para o mais sujo, como eu disse para vocês. Isso a gente vai utilizar para qualquer limpeza, até quando a gente chegar lá em curativos. Utilizar sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, do distal para o mais proximal. Esses são alguns dos princípios que a gente deve seguir, tá bom? Aí, por exemplo, se eu tenho um ambiente em que o leito, por exemplo, em que a gente precisa fazer a higiene da cabeceira para o pé. Então, eu concordo que de cima para baixo, porque a cabeça tende a ser o ambiente mais limpo e o pé o ambiente mais sujo, tá? O que a gente vai usar como material? Álcool 70, um par de luvas, panos de limpeza, hamper e saco plástico e uma bacia. Deve-se reunir todo o material, colocar o material sobre a cabeceira, calçar as luvas, desprezar as roupas de cama no hamper, evitando movimentos bruscos, porque a gente não pode sacudir o lençol e espalhar toda a microbiologia pela enfermaria, tá? Recolher materiais, e equipamentos como ambu, umidificador, aspirador, comadre, papagaio e encaminhar tudo para o expurgo ou para a CME, quando for o caso. Afastar a cama da parede, deixando espaço suficiente para a realização da limpeza na parte de trás da cabeceira. Iniciar a limpeza do leito pela parte superior do colchão, da cabeceira para o centro, inclusive as laterais do colchão, sempre do mais distante para o mais próximo. Continuar a limpeza do colchão do centro para os pés, inclusive as laterais do colchão, sempre do mais distante para o mais próximo. Não se preocupem que a gente vai ver como realiza tudo isso na prática, tá? Em seguida, a gente deve dobrar o colchão ao meio e o estrado, iniciando da cabeceira para o centro, elevar o estrado e limpar a parte inferior do mesmo, inclusive espalmar e os pés. Limpar a parte posterior do colchão, da cabeceira para o centro, retomar de cima do estrado. Dobrar o colchão do lado contrário e limpar a outra metade do estrado, do centro para os pés, segundo a técnica, não se esquecendo da parte inferior do estrado. Realizar a limpeza da parte posterior do colchão, iniciando do centro para os pés. Passar para o lado mais distante e limpar a lateral do leito, grade
e pés do leito. Passar para o lado mais próximo e limpar a lateral do leito, a grade e os pés do leito. Limpar com álcool 70 a mesa de cabeceira, iniciando pela parte interna. Limpar com álcool 70 a parte externa da mesa de cabeceira. Limpar com pano embebedor em álcool suporte de soro, retirando as fitas adesivas, esparadrapo que porventura tiverem lá grudado, vocês vão ver que isso é muito comum também. Retirar as luvas, arrumar o leito conforme a técnica e encaminhar todo o material para o expurgo. Montar o painel de gases e lavar as mãos. Algumas considerações. O produto utilizado para a limpeza terminal da unidade deverá ser o fenol sintético, tá? No caso de limpeza concorrente, usar o álcool 70. A limpeza do carrinho de banho, carrinho de parada, carrinho de medicamento e de curativos, ela deve ser feita uma vez por plantão pela equipe de enfermagem, utilizando o álcool 70. Ao realizar a limpeza concorrente, limpar a unidade com água e sabão, caso estiver suja de sangue ou secreção. Na limpeza concorrente do leito, nós falamos da limpeza concorrente da unidade, tá? A limpeza das superfícies horizontais, ela deve ser repetida durante o dia, pois há sempre algum acúmulo de partículas existente no ar ou mesmo pelo movimento das pessoas. A limpeza ou desinfecção concorrente do colchão, ela deve ser feita no período da manhã, durante a higiene do paciente, ou seja, junto com o banho. A gente vai aprender separado, mas quando a gente chegar na unidade, na aula em que nós vamos falar sobre o banho, a gente vai fazer as duas técnicas juntas, tá? E aí, o preparo do leito. É uma responsabilidade importante, onde se mantém um conforto, observando que a roupa de cama esteja sempre limpa, seca, sem rugas, porque as rugas são propensas para o desenvolvimento de úlceras por pressão, tá? Alguns cuidados especiais que a gente tem que ter ao preparar o leito. O lençol nunca deve ser sacudido. Lavar as mãos antes de pegar a roupa limpa. Utilizar os princípios da mecânica corporal ao trocar a roupa de cama com o cliente no leito. Isso a gente vai aprender também quando a gente estiver fazendo mudança de decúbito, tá? E atenção, a roupa de cama suja não deve entrar em contato com a roupa do profissional. O profissional deve ser habilidoso quando estiver realizando as medidas de higiene e conforto do paciente, para que você não se contamine também. Muito cuidado, muita atenção. E aí a gente fala um pouquinho sobre os tipos de cama, que são as formas como a gente vai arrumar essa cama. A primeira forma é a cama aberta, que é aquela em que há paciente no leito e que ela está ocupada por um paciente que pode se locomover ou ela aguarda a chegada de um novo paciente para ser admitido. Então, veja, cama aberta tem o paciente para ela, ou deitado no leito ou aguardando a chegada. Cama fechada, ela poderá ser feita após 2 horas da limpeza da unidade, a cama permanece fechada até que outro paciente seja admitido. Então, veja, na cama fechada eu ainda não tenho paciente e não tenho previsão de recepção desse paciente, certo? Cama fechada. Cama do operado ou cama cirúrgica. Esse tipo de cama é preparado após o cliente ser encaminhado da sala de cirurgia ou quando ele está voltando de exames em que ele foi submetido à anestesia, tá? E aí nós temos a cama aberta com o cliente acamado, que é aquele paciente permanente e sem locomoção. É aquela ocupada pelo cliente impossibilitado de se locomover. Para melhor segurança, ela é realizada por 2 pessoas sempre. Uma para segurar o cliente e a outra para arrumar a cama, tá? Como o paciente é acamado, ele não vai estar fora do leito para que a gente execute a arrumação desse leito. Material necessário: fronha, lençol, cobertor, lençol protetor do cliente, lençol móvel, a gente vai ver como que é isso, é o lençol que a gente usa para movimentar o paciente no leito,
o impermeável e o lençol protetor do colchão. Essas peças elas são dobradas em 4 partes em sentido longitudinal e depois em 2 no sentido transversal. Vamos aprender também essa técnica de dobrar o lençol. Guardem também essa ordem em que os lençóis, que os materiais devem ser organizados, porque eles facilitam na execução do procedimento e vocês vão observar que no dia da nossa prova prática faz toda a diferença quem lembra bem dessa sequência de organização dos materiais, tá? E aí nós temos aqui um modelo de cama fechada, vejam, eu tenho travesseiro, eu tenho um lençol parcialmente dobrado, eu tenho uma base envelopada, tá? Cama fechada, lembrando, é aquela em que eu não tenho paciente ainda. Aqui nós temos uma cama aberta, percebam que a dobradura da parte superior do lençol, ela é em forma de triângulo, conseguem perceber aqui, ó. Diferente do que a gente observa na cama fechada. E o travesseiro, ele tá colocado aqui ao lado, porque na imagem elas ainda estão organizando, mas ele é colocado depois aqui. E aí nós temos a cama do operado. Percebam que eu tenho um lençol aqui no meio, conseguem ver? Que é o que a gente chama de travessa ou lençol móvel, que é o que vai me auxiliar na locomoção desse paciente. Percebam que aqui o lençol que vai cobrir o paciente, ó, ele tá dobrado inteiramente. A gente faz um triângulo dele assim e depois a gente vai dobrando ele em forma de leque para que ele fique completamente lateralizado. Essa parte lateral, ela tem que estar contra a porta, contra a direção da porta de entrada dessa enfermaria, porque quando a maca entra com o paciente, ela vai se posicionar aqui do lado e a gente vai movimentar o paciente para essa cama, depois somente esticar esse lençol por cima do paciente.